Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 31, 3 versículos apenas, diz assim: mais uma vez os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse: por orientação de meu pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam: não vamos apedrejá-la por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus? Glória a Deus. Irmãos, o contexto aqui, eu ministrei sobre uma das primeiras vezes, eu creio que foi a primeira vez, não sei se... Bom, no Evangelho de João, sim, né, a qual Jesus afirma claramente que ele e o Pai seriam um. Ele afirma a divindade dele. E essa consciência, meus irmãos, ela tem tentado ser apagada ao longo da história de que Jesus é Deus, o homem-Deus, ou o Deus que se manifestou em carne. Não poderemos nunca compreender todos os mistérios que carregam a Santa Trindade, mas devemos sim reverenciá-la e saber que tudo que se existe veio por meio dela. Primeiro o Pai, o Criador de todas as coisas, o nosso Deus Todo-Poderoso, que é onisciente, onipresente e onipotente, pode todas as coisas, está em todos os tempos, a todo momento, em todo lugar, e tem todo o poder de fazer qualquer coisa. E qualquer coisa, ele pode fazer qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa é qualquer coisa. Agora precisamos entender que poder não é querer. E como Mateus capítulo 6, versículo 8 nos diz, nos instrui a orar, fala que ele nos dará aquilo que ele sabe que nós precisamos, e precisamos compreender e respeitar. E logo depois dele fazer dessa forma, o que aconteceu? Os fariseus acabaram entrando num embate ali com ele, entrando numa guerra, tentando encurralar Jesus por meio da lei. E nós precisamos compreender essas coisas, nós precisamos entender por quê. Porque, irmãos, isso acontecerá com nós. Eu quero repetir, isso acontecerá com nós. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes. Eu falo com nós quem decidiu seguir Jesus Cristo de todo o seu coração. Talvez você ainda esteja meio indeciso, e há uma diferença entre perseguição e simplesmente, sabe, uma consequência. A perseguição, ela é a consequência de seguir Jesus e fazer sua obra, e a consequência pelos nossos pecados, essa todos teremos. Jesus pode apagar, mas nem sempre. Às vezes ele deixará que nós aprendamos com ela. Bom, vamos lá. Começa falando assim: mais uma vez. Irmãos, o diabo não desiste. O diabo não desiste, eu quero repetir. O diabo não desiste. Tem algo que nós devemos aprender com o diabo: ele não desiste de tentar nos fazer parar. Eu quero falar mais uma vez: o diabo nunca vai desistir de tentar fazer parar. Enquanto você estiver aqui nessa vida, meu irmão, minha irmã, e eu, o Alisson, ele vai tentar nos levar para o inferno. Então, mais uma vez ele atacou Jesus, mais uma vez. Então, às vezes, depois de uma longa vitória, ele vem com armas fortíssimas, com cansaço, desânimo. É depois, às vezes, de uma derrota também, que ele vem apedrejando você. Precisamos entender que o diabo age na sutileza. Ele vai, eu já falei isso, ele é paciente. Ele pega uma agulha, e com a agulha ele é capaz de derrubar uma muralha inteira com um pequeno alfinete, tirando de pouquinho em pouquinho, até ele ver o ponto que ela está fraca e meter o pé nela. Ele faz assim, e fala assim, continuando o texto: os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele, Jesus. E nós precisamos entender isso, porque o inseto ele só ataca a luz que está acesa. Inseto não ataca
a luz apagada. Eu quero repetir, inseto não ataca luz apagada. Então você tem que se cobrir de oração. Você tem que se cobrir de oração contra a inveja, contra, sabe, mal olhado, contra vista grossa, contra difamação, contra calúnia. Meu irmão, eles vão tentar usar, minha irmã, de tudo para tentar te parar. No seu trabalho, na sua vida amorosa, na sua vida sentimental, na sua vida psicológica, na sua família. O diabo vai tentar usar de tudo para te parar. Calúnia, difamação, são armas terríveis. E o que devemos fazer, Alisson? Bom, irmãos, eu às vezes eu falo, porque eu sou meio arrogante com pessoas que, sabe, com pessoas que não querem o meu bem. Quando eu falo arrogante, eu entendo que ela não quer o meu bem naquele momento, eu me afasto. Eu falo na arrogância, no sinal, eu não falo nada. A palavra fala que nós devemos nos manter calados. Romanos 14:12. Minha é a vingança, diz o Senhor. E nós precisamos entender isso, que em Romanos 8, versículo 31, aquele qual ele chamou, aqueles qual ele predestinou, ele chamou. Os que ele chamou, ele justificou, e os que ele justificou, ele glorificou. Então toda justificação, toda justiça nossa, nós entregamos para Deus. Calado, mas não precisamos ficar perto. Não precisamos ficar perto. Agora, em alguns casos, será necessário denunciar. Nós devemos avaliar bem. Efésios capítulo 5, versículo 11. Não se associeis a nenhuma obra infrutífera da terra, antes condenai-a abertamente. É o que Paulo fala. Nós não devemos nos associar, porque quando nós nos associamos a alguma obra do inferno, automaticamente nós estamos concordando com aquilo que está sendo feito de errado. Então devemos tomar cuidado com isso. Logicamente, uma busca do Espírito Santo, talvez, meus irmãos, uma injustiça que esteja sendo feita contra nós, às vezes é só uma reação de uma pessoa que está tendo um mau dia. Então, por isso, sempre é bom ter muita cautela, muita sabedoria com tudo aquilo que está nos acontecendo. Nem tudo mesmo pode ser, sabe, uma perseguição. Às vezes é uma prova para nós exercermos o nosso amor. Então a sabedoria sempre vai se fazer necessária. Mas Jesus disse, e eu gosto de Jesus porque, irmão, Jesus era meio tirado, né? Vocês concordam comigo? Olha só aqui, Jesus disse, por orientação de meu pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Por qual delas você quer me apedrejar? E eu gosto, sabe por quê? No mesmo texto de João, ele recomenda aos discípulos, irmãos. Ele está falando ali com os fariseus, entendeu? Com os religiosos, legalistas, que querem que Jesus faça as coisas do jeito deles. Eles achavam que Jesus era um rei conquistador da linhagem de Davi, que viria e consertaria Israel de uma forma econômica, primeiro colocando e dando mais, talvez, autoridade que eles já tivessem para eles poderem dominar os menores. Aqueles fariseus eram narcisistas, serviam apenas o seu próprio ego. A palavra fala que eles gostavam muito de dinheiro e se ligavam muitíssimo mesmo à aparência, a ponto de olhar as vestimentas e orar em público para que pudessem serem vistos. São pessoas que gostam de ser vistos. Hoje, na nossa cultura moderna, não é diferente. Nós vemos o narcisista, nós vemos pessoas, sabe, o tempo inteiro postando fotos provocantes para colocar em suas redes sociais, a fim de entrar naquele calabouço dos likes, sabe? Cada like é um troféu para aquela pessoa. E nós precisamos entender esse tipo de coisa e nos afastar desse tipo de pessoa, sabe? E se necessário for, fazer como Jesus, criticar duramente, porque eles queriam apedrejar o Senhor. Olha, esse texto aqui, isso é muito difícil quando acontece na igreja, irmãos, mas Jesus já predisse. João capítulo 16, versículo 1, quero ler com vocês. Eu lhes digo essas coisas para que não desanimem da fé, pois vocês serão expulsos da sinagoga. Eu quero repetir isso, pois vocês serão expulsos da sinagoga. E Jesus está dando uma advertência para não desanimar da fé. A fé é algo que trabalha em nosso coração, irmãos. E virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estarão prestando serviço a Deus. Não era assim com Paulo? Paulo faz. E por isso nós não devemos nem desanimar com esse tipo de pessoa.
Mas farão isso porque conhecem, nunca conheceram nem o Pai e nem a mim. Sim, eu lhes digo estas coisas agora para que quando acontecerem, vocês se lembrem de que eu avisei. Eu não lhes disse antes porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Jesus nos advertiu que isso aconteceria, irmãos. Inseto não ataca luz apagada, e mais do que isso, o pirata, ele não quer bijuteria, ele só quer joia selecionada, ele quer que todo mundo faça as suas vontades. Então, mesmo assim, nós ainda, quando ainda está nesse nível, nós podemos sair e pedir em oração. Por exemplo, Paulo, você não vê em momento nenhum antes de Paulo se converter, Pedro indo ter com ele, tentando pregar a palavra com ele. Mas eu creio que Pedro aprendeu durante as suas andanças com o mestre a orar por aqueles que o perseguem, porque esse era um dos mandamentos do Senhor, não é verdade? E Paulo, Jesus deixa claro, né, que eles fariam isso porque não conhecem nem o Pai nem a Jesus. E Paulo tem em Atos 9 um encontro com o mestre em forma de luz, ficando cego por 3 dias. Então, se alguma pessoa está presa no calabouço dos likes e ela identifica isso comigo falando agora, você pode, você mesmo, falar com Jesus. Você pode falar nesse momento, falar: Senhor, a minha vida ela é uma fraude. Eu só fico feliz quando me reconhecem ou quando dão um like nas minhas fotos. Mas você que já cresceu a uma maturidade especial, a uma maturidade especial, não tem maturidade especial, meus irmãos, perdão, uma maturidade um pouco maior, entenda que você pode orar e interceder por essas pessoas, mas isso não quer dizer que tenha que ficar perto, não quer dizer. Bom, Jesus, eles responderam: não vamos apedrejá-los por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Irmãos, eu quero fazer uma pontuação sobre blasfêmia. Blasfêmia, o Senhor Jesus fala em João 8,59, se eu não me engano, que é o único pecado que não tem perdão. E o que é uma blasfêmia, Arson? É um insulto. Em Levítico capítulo 24 tem um caso de um jovem israelita que briga com um jovem egípcio. E o jovem israelita, capaz que apanhou na briga, né? Lembra daquela coisa de criança? Quem for mais homem gosta aqui. Aí ele deve ter olhado para o céu. O Senhor deixou, e ele amaldiçoou o nome. É um insulto ao nome. Ele amaldiçoou. Deve ter proferido algum xingamento ao nome de Deus. E a blasfêmia ela vai um pouco mais longe do que isso. Nós atribuímos uma obra que é de Deus a não ser de Deus, a algo que Deus está fazendo, pode se configurar blasfêmia. A blasfêmia é um insulto ao nome do Senhor. E é Ele que considera. Tanto que eles separaram aquele jovem, deixaram ele ali junto com a mãe dele durante um tempo até Deus decidir o que faria. E naquele momento Deus mandou apedrejá-lo, mas foi Deus que deu a ordem a Moisés. Não tinha propriamente bom, até aquele momento ali eu ainda tenho eu desconheço, mas não teria uma lei que mandaria apedrejar por blasfêmia. O Senhor mandaria separar e traria o julgamento à pessoa. E o julgamento normalmente era apedrejamento e a pessoa pagava com a vida. O pecado, na época da lei, era pago com a vida. O salário do pecado é a morte. Nós precisamos compreender. Mas nós nos movemos por temor. É o temor a Deus que leva-nos justamente a fazer qualquer coisa. Olha, aqui eu quero ler com vocês. Mateus, abri aqui, eu não tinha visto. Levítico 24, versículo 23. Depois que Moisés falou tudo aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor deixou uma ordem ali clara, né, contra o apedrejamento, e eles estavam ferindo, tentando julgar a própria lei contra o próprio Deus. E nós precisamos compreender isso aqui. E, sabe, ter reverência com o nome de Deus e com tudo que Ele faz. Não podemos, sabe, simplesmente nos voltar. Esse pecado, meu irmão, minha irmã, e é importante falar, ele não tem perdão. Logicamente o Senhor, eu sempre falo isso e eu já fiquei bravo com o Senhor, mas eu jamais mesmo tive coragem de amaldiçoar o nome de Deus. A mulher de Jó, em Jó 2,11, fala: amaldiçoa teu Deus e morre, né? E Jó fala assim: você fala com uma louca. Nós devemos
tomar em consideração que tudo que nós temos, tudo que nós vivemos, todo o ar que respiramos, tudo que nós temos, meus irmãos, vem pela graça de Deus, pelo favor e pela sua misericórdia. Jeremias fala que, sabe, Jeremias 3:21 fala que as misericórdias do Senhor se renovam todo dia, e elas são as causas de nós não sermos consumidos. E sempre quando ele queria trazer algo, uma esperança ao coração, ele se lembrava justamente dessas misericórdias que o Senhor tinha tido com ele. Agora, por que eles estavam acusando Jesus? Porque eles não criam, irmão. E aqui eu quero terminar, porque eles simplesmente falaram para Jesus: você, um simples homem, afirma que é Deus? Irmãos, e Deus, ele sempre age na simplicidade. Eu quero repetir isso. Deus sempre age na simplicidade. A solução para o teu problema é simples. Eu quero repetir. Deus tem uma solução simples para o seu problema, que pode parecer muito complicado para você. Deus tem soluções simples para problemas muito complicados. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, fala que nós devemos ter a mesma atitude que Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, se fez homem. Você percebe a simplicidade? Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas que se veem e que não se veem. E ele resolveu resolver o nosso problema, se tornando homem, se fazendo carne igual ao nosso. É poderoso isso, irmãos, e muitas pessoas não creem. Não creem por quê? Porque parece um simples homem, parece que eu estou olhando a um semelhante. O Deus Todo-Poderoso se resolveu fazer semelhante. Então, é por isso que às vezes nós pensamos, sabe, nós ficamos esperando raios e trovões, e o Senhor resolve os problemas de maneira simples, com um simples toque, como a mulher do fluxo de sangue, como apenas efatá, cala-te, tempestade, ao talita cumi, levanta-te, menina dos mortos. É uma ordem, é simples, não tem magia, não tem efeitos coloridos, não tem efeito borboleta, não tem brilhinhos saindo por aí. É simples, levante-se, os seus pecados foram perdoados. Eu quero repetir, levante-se no seu espírito, não há mais condenação. Levante-se no espírito, levante-se no espírito. A solução para o teu problema, meu irmão, minha irmã, é muito simples, sabe? O milagre é um homem que volta para casa cedo. O milagre é um homem e uma mulher de humilde coração. O milagre é simplesmente nós resolvermos tomar um café da manhã com a nossa mãe, que já está velhinha. O milagre é dar um beijinho no filho e dizer eu te amo. Podemos consertar muitas coisas apenas assumindo a nossa culpa, perdoando e sendo, sabe, e liberando perdão e pedindo perdão. Aprenda a perdoar, aprenda a liberar perdão. Não se ofenda tão facilmente. A vida é tão bela para nós vivermos ofendidos com pequenas coisas. Lembre-se sempre disso. Sabe, tem muita lagartixa achando que é jacaré. Eu quero repetir, tem muita lagartixa achando que é jacaré. Agora você vai ficar se importando com isso, sabe, se importando com esse tipo de coisa. É muito pequeno. A vida é muito mais que isso. Eu quero repetir, a vida, ela é muito mais do que isso. Então levante-se, sabe, o seu problema, embora pareça complicado demais para você, para Deus, é uma simples solução. E gostaria de deixar essa mensagem com vocês no dia de hoje, para que vocês possam refletir, lembrando sempre, que uma simples solução pode trazer uma recompensa a um sacrifício teu. Que Deus abençoe. A paz do Mestre. Tchau, tchau.